Olá, pessoal! Bem-vindo ao Corretor na Fogueira e o episódio de hoje tem tudo a ver com esse nome. A gente vai falar de corretor. Por que o corretor é ruim? Ai, vamos me pegar, ok? Há anos atrás, saiu uma pesquisa mostrando as profissões mais e menos confiáveis em todos os lugares. E adivinha, Luiz? Nas menos confiáveis estava lá o corretor de imóvel. Tinha advogado, tinha taxista, mecânico. Óbvio que a pior de todas era político, mas em segundo lugar lá estava corretor de imóveis. Cara, o que acontece? Por que o corretor é assim tão mal visto, tão malquisto no mercado? Porque ele não se qualifica, ele não busca uma formação, ele não busca especialização. Aliás, eu acho que todas as áreas onde você não busca, você acaba sendo excluído. E ainda existe um tabu que é a terceira profissão de muitas pessoas. Boa. Muitas pessoas acabam, o cara vai lá, faz uma visita no imóvel, ganha 50, 60 mil. É verdade. Tem um ditado que diz que o corretor dorme pobre e amanhece rico. Mas não é todo dia que acontece isso. Então, fica essa dica das boas experiências de remuneração para que você possa se capacitar mais. Porque você não faz venda todos os meses, é um processo de vendas. Então, essa coisa do bico, ele tem que deixar de ser bico, tem que ter capacitação, tem que ter a profissionalização e metodologia de trabalho. Não é o mostrador de imóvel, não é o encantador de proprietário, é o profissional. Você já colocou um monte de problema aí alimentando essa fogueira. Eu vou começar pela terceira profissão, porque é uma coisa que a gente discute muito no mercado, é isso. É a profissão do derrotado, do aposentado, do cara que foi o fracassado. Ele não conseguiu nada, ele está desempregado. E o que eu vou fazer? Eu vou virar corretor de imóveis. Será que isso que começa a trazer esse estigma negativo? Olha que interessante. Por que a última esperança é a corretor? Se corretor fosse ruim, não tinha que ser esperança nenhuma. Não tinha que ser esperança. Mas é aquela que realmente remunera e muito bem as pessoas quando sabem trabalhar. Perfeito. Muita gente vai se achar e vai se encaixar aí. E o derrotado, eu acho que ele nasce desse gap entre eu não me dei bem na profissão, quis ser corretor. Tá, mas eu não sei o que é ser corretor. Então a gente já começa taxando o cara de que ele não é bom porque você não se especializou, você não se aprofundou, você não teve formação naquilo. Então realmente você vai ser ruim. Mas será que existe alguém que quis ser corretor? Você já viu alguma criança chegar e falar: papai, mamãe, quando eu crescer eu vou ser corretor de imóveis? Só filhos de grandes empresários do mercado imobiliário. Até porque o pai, quando tem uma criança, ele quer o melhor. E se ele teve sucesso, ele vai sugerir. Ele não vai querer tirar as aptidões, que muitas vezes são as esportivas, né? Quero ser jogador e tal. Mas vai deixar ali, ficar atento e trazer para aquele meio de mercado imobiliário que, se, por exemplo, não prosperar, você já tem uma experiência e não deixa essa peteca cair. Porque do contrário é isso, ele tem como terceira opção e como ele não tem capacitação, não tem experiência, não tem informação, ele já começa ruim. E existe uma grande quantidade de pessoas que precisam ter renda, né? Então você acaba buscando essas indicações por imóvel que são remuneradas como uma das formas de achar que você atua no mercado imobiliário. A gente sabe, e acho que é interessante, tem gente que é bem sucedida, é lógico, e uma venda imobiliária pode te dar 50, 100 mil, 200, meio milhão de reais de comissão. Ok, tem corretores que ganham muito dinheiro, que ficam realmente ricos, mas eles são a exceção da exceção da exceção, porque eles fizeram tudo certo. Eles construíram esse portfólio de clientes, de imóveis, essa notoriedade. Fala. Eu sei que você está incomodado aí. Essa cifra que você falou, ela nasce num formato, e aqui é uma dica de milhões.
essa cifra astronômica de comissão, ela só vai existir se o corretor for bem relacionado. Sem dúvida. Ele tem que ter relações e transitar com pessoas que têm essa capacidade financeira, senão ele não chega lá. Ele vai ficar no 5, 10, 15, talvez 20, 3, 2 mil. Então, aí a gente tem grupos de corretores. Tem esses que estão no meio, tem os corretores muito ricos, eu vou trazer exemplo daqui a pouco. Mas uma coisa que me assusta, há pouco tempo atrás, eu vi 2 números que me chamaram a atenção. Um é o jogador de futebol. A gente acha que todo jogador de futebol vai ficar milionário, vai ser um Neymar, vai ter salários assim obscenos. E outro é o corretor de imóvel, que você acha que muita gente fala, o corretor é o cara ricaço, etc e tal. Mas nesses 2 casos, eu vi pesquisas diferentes mostrando que a renda média, tanto do jogador de futebol quanto a do corretor de imóvel, ela gira em torno de um salário mínimo e meio. Quer dizer, é bem baixo. O corretor ganha muito mal, na média, assim como o jogador de futebol ganha muito mal. Porque a gente tem uma quantidade enorme de gente que não produz e são poucos que produzem muito. Interessante essa estatística, porque realmente você tem muito profissional no mercado, mas nem todos vendem. Aí fica aquela pergunta: vou para o mercado de lançamentos ou vou para o mercado de terceiros? Pois é, até porque o cara que está entrando, ele não sabe a diferença do mercado de lançamentos e o mercado de terceiros, ou ainda a locação, para complicar mais ainda. E aí são universos completamente distintos, mas hoje eu vejo que há uma grande transformação no mercado, onde as imobiliárias de bairro absorvem também poder intermediar os lançamentos quando o incorporador lança algum empreendimento lá perto. Por quê? Quando eu faço um trabalho de divulgação dessas incorporadoras nas imobiliárias, eu já aviso para a imobiliária: o cliente nosso aqui está na sua carteira. Se você não cutucar, ele vai seguir aquelas bandeirolas e vai entrar no stand, o departamento de vendas da incorporadora vai vender e você não vai ganhar nada. A profissão de corretor, ela exige um trabalho proativo. Você tem que nutrir a tua carteira de clientes, sempre interagir com eles, entender cada um dos clientes. Também não adianta aquele corretor que o cliente está buscando 2 dormitórios no Itaim, você manda um estúdio na Zona Leste. A chance de conversão é 0. Mas tem gente que faz isso. Aí é que entra na estatística dos corretores, dos piores corretores, né? Fica com a má fama. A má fama porque não se especializa e não faz a devida entrevista com o cliente daquilo que ele quer. Porque o segredo do mercado imobiliário, se eu pudesse dar uma bela resumida, além de você ser bem relacionado, é você entender a necessidade de quem vende. Isso, para mim, é o número 1 da lista. Entender a necessidade de quem vende. Se eu entender a necessidade de quem vende, eu consigo fazer uma estratégia para ir atrás de quem compra. Não adianta eu ir atrás de quem compra sem saber a necessidade de quem vende. Você começa pelo produto. E não pelo resultado ou lead que você recebe de um portal, que a maioria das vezes aqueles imóveis lá você nunca visitou. Você fica refém de uma carteira fictícia. Você fica refém de uma coisa, pô, eu recebo contato, meu imóvel já foi vendido. Você está sendo conivente com a degradação do mercado imobiliário porque você anuncia coisas que não existem. Aliás, tem uma imobiliária, que eu estou me segurando para não falar o nome. Não pode, aqui não pode falar. Que ela é especialista nisso, numa região sul ali. E ela lota os portais de imóveis com uma série de imóveis que não existem. Que nem existe, né? Aliás, o que eu tinha tá lá até hoje. E com preço atual. É um absurdo. E com as minhas fotos, entendeu? Então, é uma coisa... E isso atrapalha. Porque você tem um enxame... E o pior de tudo, que essa bagunça dessas empresas que fazem as importações de cargas de imóveis... Chega num determinado site de imóvel, aquilo vira índice de preço de metro quadrado. Sim, tá na média. Média da onde? Média da informação que não existe. Então, a gente falou no episódio passado das ferramentas de precificação. Vamos tomar cuidado. Olha a internet, olha. Mas ali é o pico de um iceberg.
o principal, o que sustenta tudo não está ali. Está por trás da tela. Então é um mercado que ele tem que ser trabalhado e você tem que ter profissional de confiança. Então esse choque de realidade a gente tem que dar nas pessoas, seja através dos nossos canais, seja através das palestras que a gente faz, seja através do atendimento com os clientes nas imobiliárias. Nós precisamos mobilizar choques de realidade para as pessoas entenderem o que é o mercado imobiliário. Vou agora começar falando lá do comecinho para virar corretor e vou falar de algo bastante polêmico. Cara, a gente está aqui no Brasil e o Brasil, diferente de muitos outros países, a profissão é regulamentada. Para você ser corretor, você precisa de uma carteirinha. E para tirar essa carteirinha, você tem que fazer um curso, um pseudo curso. Você recebe um monte de apostila online e o cara lá, no fundo, está pagando uma mensalidade e vai sair com uma carteirinha de corretor. Teoricamente, ele tem que fazer um estágio. Esses estágios a gente sabe que são também para inglês ver, muitos deles. E o corretor entra completamente despreparado, não tem um curso inicial, não tem uma formação inicial. Ele não entende matemática financeira, não sabe vender financiamento, não sabe avaliar um imóvel, não conhece as características técnicas do produto, não sabe negociação, não sabe a parte de legislação, não sabe nada. Ele entra completamente perdido no mercado imobiliário. O que deveria mudar nisso, cara? E pior, até antes de você responder, isso afugenta os bons. Porque às vezes alguém que é um tremendo vendedor em outra área e queria migrar para o mercado imobiliário e poderia ser um tremendo de um corretor, ele vai ver, putz, para virar corretor, para sair da minha área que eu vendo automóvel, vendo um produto numa loja, uma televisão, eu vou ter que fazer um curso, esperar meses para eu vender, eu vou ficar vivendo de ar nesse período? Olha que interessante. Você tem que fazer um curso. No curso, você não aprende nada das obrigatoriedades que o corretor tem que exercer depois que ele tira a carteira. É louco, né? É muito louco. Não, eu vou começar pelo básico. Eu vou te falar uma coisa. Quando eu fiz o curso, gente, a minha apostila de matemática financeira, ela não tinha uma linha, uma frase sobre matemática financeira. Ela falava de trigonometria. Eu não vou falar o nome da escola aí, mas... Cara, e a de legislação falava sobre leis que não estavam mais vigentes. De tão louco e tão ruim que esse processo é. Na minha, a gente tinha que saber a diferença entre raio e diâmetro. Era isso. É verdade. A diferença entre raio e diâmetro da circunferência. Mas no curso não aprende o básico. O que é o básico? Depois que você virou corretor, qual que é o básico? Para mim, Luiz, o básico que está no site do Cresce, inclusive, o corretor precisa de autorização de venda do imóvel. Isso é a base. É a base de tudo. E isso não dá no curso. Porque se você começa pela base pós-curso, né? Isso que é interessante, a base pós-curso, e você se especializar em como conseguir uma autorização de venda precificada, bem precificada do imóvel, você já está anos-luz na frente de dezenas de milhares de profissionais. Só que isso não é nem no curso e nem pós no curso. Isso você vai aprender dentro de uma imobiliária e ninguém vai te informar também. Aí você vai ter que se virar dentro de uma imobiliária porque você vai ter que obedecer a uma rotina, que aí cada imobiliária tem sua metodologia, que você tem que captar imóvel. E aqui a gente pode destrinchar... Existe um preconceito gigantesco do corretor novo em captar imóvel. Eu sair na rua, tocar o interfone do condomínio, jamais. A melhor forma do corretor hoje captar imóvel, além dessa que é desenvolver relacionamentos, você ser conhecido no bairro, na padaria que você vai, na farmácia, o empresário da região, você conheceu o dono do pet shop, você precisa fazer carteira. Carteira é contato pessoal, não tem outra forma. É você poder pegar aquela listagem de proprietários que já está dentro da imobiliária e começar a limpar aquilo. Até para tirar aquelas milhares de imóveis que estão na importação dos portais de imóveis, para você colocar coisas que realmente estão à venda. Seu proprietário, o senhor já vendeu imóvel? Sim ou não? Sim ou não? Você começa a limpar. Durante essa conversa, que ela não é uma conversa robótica de telemarketing. Você se apresenta, você fala que você é da imobiliária, que muitas vezes está na quadra do cara, o cara fala, pá, eu conheço, passo aí todo dia, tá, não sei o quê. Desenvolva as relações pessoais para fugir das relações por telefone, isso a gente fala em todos os episódios.
E aí você começa a trabalhar as autorizações de venda. Porque quando você entende a necessidade de venda, muitas vezes, fica a dica, aquele cara, ele está buscando outro imóvel. Sim, são dois negócios. E muitas vezes ele não precisa nem vender. É. Ele vai precisar recuperar um caixa. Olha que interessante você saber trabalhar com esse proprietário. Pô, pelo que eu estou vendo, então você não precisa vender, você precisa recuperar o caixa. Vamos trabalhar, então, em paralelo. Aquilo que tiver a melhor oportunidade, você decide. Puta, matou. Então, mas o problema é, de novo, eu acho que nasce lá no treinamento. Enquanto as entidades e as escolas continuarem com cursos deploráveis, infelizmente deploráveis, elas podia continuar sendo obrigatório, podia continuar exigindo tudo isso, mas poderia ter um curso de formação de verdade. Não tem. Mas daí o corretor entra numa imobiliária. E tem que dar muita sorte para a imobiliária ter um programa de formação. Pelo contrário, a imobiliária, muitas vezes, joga o corretor aos leões, já carimba lá o corretor novo. Você é um calça branca. Calça branca. Cara, já cria apelido. Olha que antiprofissional é tudo isso daí. E pega o calça branca, coloca ele no pior produto para fazer plantão, para atender o pior horário do telefone e ninguém deu orientação nenhuma. O que a gente deveria fazer? Imagina, eu vou virar corretor agora. Aonde eu vou buscar a informação? É óbvio que ele vai se inscrever aqui no Corretor da Fogueira, mas fora isso... Assistir os nossos episódios. Ele tem que assistir. Porque ele vai ter muito corta-caminho aqui. Ele vai ter a informação que ele não... Porque o gerente vai manipular do lançamento, vai manipular de um jeito. O gerente de terceiras vai manipular do outro jeito. Cada um vai ter uma estratégia para usar e tudo mais. Então a gente tem que levar informação. Só que a informação, ela é concomitante a tempo de experiência. Não adianta você, como é que você consegue ter informação? Tem que ter experiência. Experiência é tempo. Então é sua vivência, bater cabeça, acertos e erros, ouvir opiniões aqui, ali, tal. Boas orientações. Fazer bons cursos também, né? Que hoje existe, né? Um monte de curso opcional. Existe um monte de livro. Existe. Então, ó, se eu voltar 20, 30 anos atrás, quando eu entrei nessa profissão, não tinha nada disso. Não tinha. Esquece. Não tinha. Eu comecei como plaqueiro. Cara, é excelente, cara. Plaqueiro, panfleteiro. O pessoal não dá importância. Eu na rua, na padaria, distribuindo folheto, meu. Isso não é atribuição de calça branca. Isso é atribuição do que tem muita experiência. Se o calça branca entender que ele pode antecipar o contato dele com o cliente comprador em pontos comerciais, ele está anos-luz na frente. Sabe que esse final de semana eu fui na feirinha do Brooklyn e tinha vários corretores, vários de empresas diferentes, fazendo panfletagem e abordando ativamente. Eu fiquei muito feliz de ver isso, porque hoje os corretores novos acham, imagina, você é aqui do ar-condicionado, e vou lá para a rua distribuir folheto. É lógico, você vai conseguir leads, você vai se posicionar, você vai entender a demanda do mercado, é necessário fazer isso. Aliás, nada melhor que uma bela caminhada pelo bairro para você saber o produto que você está vendendo. A planta é uma, mas você não conhece, tem que conhecer o bairro, o entorno, antecipa a ida do cliente. E é engraçado que eu percebo muitas vezes, no final de semana, se eu vou a alguns lugares, o corretor me entrega o folheto e ele fala assim, olha, tá tendo degustação de coxinha lá. Cara... Você dá uma aula pra ele ou você provoca? Eu gosto de conversar com as pessoas e instruir. E eu falo. Não vou falar agora porque eu gosto de falar pessoalmente, mas esse não é o caminho. Você não é um vendedor de coxinha. Você não é. É um imóvel. Para de falar. Para de querer aguçar o cara com uma troca de barril de chopp. Tá errado. Você tá vendendo uma Vila Nova Conceição alto padrão. Dane-se a coxinha. O cara não come coxinha, ele vai comer na casa dele. Exato. Eu encontrei um colega meu, inclusive, da última incorporadora, numa padaria. E aí foi engraçado, a gente começou a conversar, não sei o quê. Aí eu falei, esse 400 metros você não vai encontrar cliente aqui, não. Você não vai. E ele só com... Eu falei, cadê o folheto dos estúdios? Cadê? Ah, Luiz, não tem, não sei o quê. Cara, você tem que ter a porta de entrada e você tem que ter o negócio. Exatamente. Porque se esse cara... 400 metros não é fácil. Tá. E aqui onde você tá... Não é onde eles frequentam. Não é onde eles frequentam, mas
E ainda mais esse horário do almoço, que era aquilo. Nada a ver. Nada a ver. A chance é muito remota. Vem de manhã, o cara pode vir pegar um pão, mas estúdio a R$ 25.000 o metro é um cara bom, é um cara de poder aquisitivo. Então vem de manhã, pega o pão. Ó, sabe qual que é a maior dificuldade? Eu falei pra ele, você pode até entregar o folheto, só que esse cara, você tem que criar um mecanismo dele ler. Criar um mecanismo dele ler e de preferência na sua frente. Sim, porque senão ele vai jogar na sacola e vai pro lixo. Aí eu falei pra ele, sabe o que você faz? Aborda. Meu querido, empreendimento aqui, gostaria que você lesse. Aqui dentro talvez tenha um vale-pão. Aí ele começou a dar risada. E eu falei, fala isso pro cliente. Porque a mesma risada que ele deu é a risada que o cliente tem que dar. E você gerou engajamento. Ele já viu que é um cara diferente. E se não tiver, na saída você me procura que eu pago esse pão. Então você tem que criar mecanismos que você conversa onde você tá, você tem que ter a sacada, você tem que ter a tirada. Pô, o cara que tá ali, você tá vendo que ele tem um poder aquisitivo, é uma padaria interessante, ele tá ali vendo quem entra, quem sai com os carros, então... Oi, família, aqui pra você pegar o brunch ali, não sei o quê. Meu, para. Script de telemarketing. Não funciona. Aí o cara vai, muitas vezes come e vai embora, aí reclama da qualidade do cliente. Então, gera descontração. Você tem que fazer uma coisa leve, porque, pô, você tá indo lá comprar um pão, puta, lá vem um corretor chato, me entregar folheto de lançamento, O cara vai vir meio seco, meio duro, uns mais simpáticos, como sempre tem de tudo, mas você tem que ter a sacada. E a dificuldade de leitura do folheto existe. Então, cria um mecanismo que você faz ele dar o sorriso. Mas sabe que eu acho que ninguém é ensinado isso. A gente dá treinamento, você já supervisionou um monte de gente, a gente está dando curso, etc, explicando, mas é a exceção. São raras, na maioria das empresas. E aí eu tô falando de imobiliária de terceira, eu tô falando de house, eu tô falando de incorporadora. Cara, elas ainda têm a figura que o corretor é o autônomo que custa zero. É um tremendo erro estratégico. O corretor não custa zero. Então, principalmente no lançamento, as empresas querem ter centenas ou vários milhares de corretores e nenhum deles produz absolutamente nada. Eu brincava com uma delas, porque eu vi isso acontecer. O cara parava no ponto de ônibus da frente da empresa, ia lá o gerente, falava, você quer virar corretor? Você quer trabalhar aqui? E punha pra dentro. E dava zero de treinamento. Esse cara não vai vender, ninguém ensinou. Isso é uma verdade, e aí é que tem um pulo do gato que eu acho que o corretor empreendedor fica anos-luz na frente. Você tem 200, 300 corretores, mas você não tem 200, 300 profissionais. Não, eu vou mais longe. Toda vez que eu olhei número de verdade dentro de imobiliária, para mim é super claro o Pareto, aquela regra que 20% das pessoas produzem 80% dos resultados. Na verdade, quando você esmiuça os números de produtividade de uma imobiliária, você vai ver que menos de 10% dos corretores fazem vendas recorrentes e provavelmente 1 ou 2% são top producers, caras que estão vendendo praticamente todos os meses e esses realmente estão ganhando muito dinheiro. Mas a grande massa não vende nada. E em muitas imobiliárias de nome, gente, imobiliárias conhecidas, eu não posso falar nomes aqui, eu vejo que tem dezenas, centenas ou milhares de corretores que passaram o ano inteiro e não fizeram sequer uma venda. Ele custou caro, hein? Porque ele recebeu lead. E você pode perceber que as vendas recorrentes são sempre dos mesmos grupos. Sempre são as mesmas pessoas. Porque existe uma metodologia, né? Aliás, a fórmula de sucesso é todo dia você fazer alguma coisa. Exatamente. Eu não sei o que, mas tem que fazer. Tem que fazer. Eu não sei tem que ser ativo. Tem que ser ativo, não tem que fazer. Se não fizer, não vai dar certo. Alguma coisa você fizer, né? Essa é a fórmula. Você tem a venda recorrente. Então, fica atento no que é feito. Porque a venda recorrente, ela não é aquela venda que você está tirando sempre o número 1 da roleta atendendo o cliente que está comprando ali na hora. Né? Isso é probabilidade. É uma chance. É uma chance. Deu sorte. Isso é um bônus. Isso não é o principal. Esses 80% que não vendem enxergam que a roleta é o principal. E não é. Ela é o bônus. Ela é o bônus. O trabalho é rua.
Uma das estratégias que eu fazia nos lançamentos, e que inclusive eu vou falar muito sobre as melhores práticas de vender lançamento no curso, é você, na época em que o lançamento está para acontecer, é você mapear os comércios na região buscando fazer parcerias estratégicas de marketing. E eu vou aprofundar isso no curso, sobre isso. Quando abre as vendas, você já está com muita gente amarrada com você. Aí é só assinar a conta. Já está aquecido. Pronto. Já está tudo pronto. Então, entender como é que costura essas parcerias comerciais com os empresários da região no entorno, que um vai precisar do outro, ela é fundamental. Aí, quando abre as vendas, é tirar pedido em massa. Eu acho que o lançamento, acho que em todos os setores tem os seus prós e contras, e uma coisa que eu gosto muito de lançamento, e certamente você vai abordar isso daí no curso, é a metodologia do stand de vendas. Cara, para quem entra, para quem é o comprador, ele não percebe que aquilo foi todo estudado. Que o desenho, o posicionamento, onde estão as mesas, onde está o decorado, onde está a maquete, aquilo foi preparado. Houve uma série de treinamentos, de meetings para qualificar o corretor que está lá dentro, de como ele vai receber, como a recepcionista vai receber, como que vai passar para o corretor, quando que o corretor vai falar o preço, quando que ele vai levantar e vai levar na maquete, como que ele transita dentro daquele apartamento. É tudo absolutamente estudado. E quando a gente está em terceiros, a gente não tem isso daí. Quer dizer, o corretor tem que é muito mais difícil vender terceiros, porque o corretor tem que se virar. Ele tem que conhecer cada um daqueles produtos sem ninguém ter treinado ele. Você não tem tanta ferramenta de venda e coisas atuais e cenários extremamente vendedores. Porque as incorporadoras gastam rios de dinheiro para que o corretor, se possível, em alguns casos, não abra a boca. Falou muito bem, é verdade. Eu já faço muito cliente oculto, vou visitar stand, não falo que eu dou treinamento, que eu sou corretor muitas vezes, coitado, perde a vez lá, mas às vezes a gente está fazendo isso até pela empresa de vendas lá, e você fala, inacreditável que eu ouvi essa besteira do corretor, ele matou a venda. Ele matou a venda e todos aqueles investimentos vão por água abaixo. Então, a empresa, quando ela investe nisso, eu vejo muitos corretores reclamando da metodologia de vendas no qual eu discordo. Porque há um investimento pesado até para que ele fale menos. O encantamento e tudo mais. Mas acho que todo o processo de venda não é só de imóveis. O vendedor ele tem que ouvir muito e falar menos. E um dos segredos também, que vai estar nesse curso das melhores práticas, é você matar o cliente na maquete onde a maioria tem medo. É uma insegurança pessoal. Cara, é uma super ferramenta. Que um comparativo rápido é o mesmo que você entrar num apartamento bem montado pelo proprietário para que o cliente se sinta abraçado. E a maquete ela é uma super ferramenta e que existem técnicas para você amarrar o cliente ali na hora. E não estou nem falando da questão de preço, de valor. As coisas custam, mas tem como você fazer com que a pessoa entenda o valor do custo daquilo, o que está agregado naquilo. E aí você tem um processo muito mais favorável. Ninguém investe milhões para não criar desejo. Pois é. Não, e você tem toda a ferramenta. Você tem um stand, a maquete, o decorado, o folheto, o material digital. E às vezes o corretor não está usando aquilo da forma adequada. Ele não está, muitas vezes, entendendo o projeto a fundo. Por quê? Para você... Quem é o melhor vendedor da sua casa? Você. Porque você conhece todos os ralos, inclusive. Você conhece tudo. Então, quando você se especializa naquele produto em específico, a naturalidade que você transmite é o fator decisivo de encantamento do cliente. Eu acho que uma outra coisa, além de conhecer o produto, além de ter essa naturalidade, é conhecer a concorrência. E eu vejo isso nas duas áreas, tanto em terceiros, mas em lançamentos acho que é mais grave, porque o cara tá tão bitolado naquele produto que ele tá vendendo, que ele não enxerga os concorrentes que estão no entorno e não enxerga nem no mercado secundário, porque o comprador não necessariamente ele vai comprar um lançamento, ele pode estar visitando um stand de lançamento e pode comprar um de terceiro.
Então, você tem que conhecer o bairro a fundo, tem que conhecer os empreendimentos a fundo que tem para saber contra-argumentar de uma forma educada e profissional, sem meter pau no concorrente. Você tem que saber os pontos positivos e negativos de cada um. Eu vou dar mais uma dica que vai estar no Melhores Práticas de Venda e Lançamento. Você falou de concorrência, é fundamental. Como é que você ganha falando da concorrência? Planta, se ajusta, se adapta, você tira a parede, põe parede. Um é decorado, é mais bonito, outro é mais feio. Isso é transformado, você muda. Isso não é fixo. Se baseia, cria os argumentos de algo que é imutável. Faça aqueles pontos positivos do seu e os negativos do outro com a localização do terreno, porque aquilo não tem que mudar. Perfeito, é a mais fácil, acho que é uma boa dica para o começo. Aquilo, sem dúvida, sendo bem trabalhado a posição do terreno, o restante é ajustável. Planta, decoração, metragem, você contorna. Agora, terreno você não contorna. Então, não, ele é imóvel, imexível, que nem disseram no Brasil lá atrás. Ele não chega mais para lá ou mais para cá. Crie uma cartilha de pontos positivos do seu terreno, entendendo a sua concorrência, enalteça tudo aquilo. Aquilo bem feito, eu tenho certeza que você não terá dificuldades de ajustar o restante, porque o terreno ele é imutável. Legal. Vamos agora para o corretor, passo o seguinte. Aí eu acho que você começou pelo o mais simples de fazer, a gente tem que começar... Você tem um tempo limitado, começar pelo mais simples, depois ampliando. Mas o corretor bom é um cara que consegue argumentar com qualquer assunto, qualquer coisa, se adaptar a todo tipo de cliente, porque ao longo da sua vida você vai receber uma infinidade de clientes. E não é fácil, gente. Eu estudei Feng Shui, arquitetura, sistema de ar-condicionado, legislação de locação de condomínio. O que vocês imaginarem, ok? Sempre estou buscando conhecimento. E muito mais, né, muito Guilherme? mais. E muito mais, né? E a gente está sempre em eventos, em reuniões, tentando aprender todos os dias para saber um pouco de cada assunto. Mas eu vejo ainda muito corretor que fez um cursinho, que assistiu um meeting, que fez lá o curso para tirar o Cresce e acha que ele é o profissional. E daí ele fica com medo, fica rendido ou fala uma besteira para o cliente. Eu não sei qual que é o pior disso daí. Ah, mas é difícil estudar, é caro, eu não tenho tempo. Você está entrando numa profissão que pode te dar muito dinheiro, que pode mudar a sua vida. Você não acha que ele deveria realmente se dedicar para sempre em estudar? Aliás, eu acho que informação e estudo nunca é demais. Até porque o que acontece hoje, com as tendências, tecnologia, mudanças e transformações, você tem que se atualizar. Eu comecei botando placa. Hoje a placa, ela acabou sendo deixada um pouco de lado, porque entraram os anúncios online. Existiu o jornal impresso, então você vê uma evolução. Quanto mais você puder estudar e investir em obter as melhores dicas e informações, você está investindo, antecipando anos da sua vida. O que você pode ouvir de dicas e exemplos em alguns cursos, você está antecipando muitas vezes uma década para você... Puta, o que o cara falou ali, nossa, se eu soubesse disso antes. Que é hoje o que a gente faz em vários locais de organizar eventos, treinamentos, né, cursos, para poder levar esse tipo de informação. Hoje, se forma em corretor, eu vou trabalhar lançamento ou terceiros. Onde você vai buscar isso? Curso. Uma palestra. E a responsabilidade da empresa de vendas? Porque eu acho que não só o curso, mas como em outras profissões, a gente deveria ter o estágio de fato. A imersão de fato. Eu acho que alguém que entra na profissão de ser corretor deveria pôr o crachá, escrito bem grandão assim, que nem quando você vai lá na lanchonete, estagiário, aprendiz ou qualquer coisa, deveria sentar do lado de quem está atendendo o telefone, deveria ir para o stand de venda, deveria fazer uma visita num imóvel pronto, entrando mudo, saindo calado, ouvindo quem está lá, quem é o profissional, quem é o corretor mais maduro, e depois fazendo talvez um debriefing, conversando, e logo em seguida batendo um papo
para aprender ou para tirar dúvidas. E depois inverter. Depois o estagiário acaba atendendo o cliente, sendo monitorado por alguém mais experiente, que acabado daquela visita ou acabado daquela reunião, o mais experiente, o gerente, o supervisor, deveria dar esse treinamento, esse feedback construtivo. Mas eu vejo que o gerente não gosta mais de fazer isso hoje em dia. Eu vou te falar o ponto do porquê não faz e com certeza tem um ou outro que até faça, mas é 0, probabilidade bem remota. Hoje, para você fazer um atendimento e trazer um estagiário junto, você tem que ser bom. Porque você tem que apresentar e mostrar para quem está aqui, ó, veja como se faz. Você está dizendo que tem gerente que não é bom. Como é que se formam gerentes de vendas? Vamos lá. Vamos tacar lenha na fogueira aqui, que vai incendiar agora a imobiliária. Isso eu já sei até responder. Eu vou inverter essa pergunta. Como que você mata um bom corretor? Puta, é isso. Você mata o corretor. O cara é excelente corretor, ele vendeu 10, 15, 20. Pô, meus parabéns, meu querido. Você foi promovido a ser gerente de vendas. Cara, você frustrou ele vai ganhar menos e vai matar a equipe. Você ferrou com o cara. Porque o cara é bom em atender cliente. Ele não é gestor de pessoas. Cara, vira pra câmera e fala, você, corretor top producer, não vire gerente. Negue qualquer convite de gerência se você é um bom corretor. Agora, se você é um cara bom de lábia, que você traz os corretores para ficar do seu lado, você é um bom gestor de pessoas, sabe trabalhar, ok, você seja gerente, mas cuidado. Na negociação de venda com o cliente, cuidado para não queimar a venda do corretor. Ainda tem esse lado também. Ainda tem nada também, porque o corretor não vai saber fechar tudo e você tem que ser o cara que azeita e amarra e faz o contrato sair. Mas o cara que é bom e que ele ensina o estagiário, esse é um cara que dispensa até a presença de um gerente. E ele não quer, porque ele fala, esse cara vai queimar minha venda. Sabe por quê? Eu criei um cenário tão positivo que o cara gerou tanto engajamento, por que eu vou trazer um cara de fora com outra energia, outro ponto de vista? Não, isso aqui eu já falei de valor, eu já apresentei, eu já fiz, dica de melhores práticas de venda e lançamentos, agora mais uma, aponte para a maquete, faça cliente gesticular o andar, vamos fazer uma simulação, aponta aqui um andar que seria bom para você. Coloca ela perto, dentro do apartamento, sabe? Você tem vários macetes aí nesse sentido. E aí você vai trazer o cara para estragar isso? Não. Então, mas eu acho que você falou uma coisa que me chamou a atenção. O mercado imobiliário é super conservador e raramente tem novidade. Mas tem uma que está chamando muita atenção nesse último ano. São os corretores influencers, os youtubers, o pessoal do Insta, do TikTok. E alguns que são muito bons viraram grandes influenciadores, conseguem audiências enormes. Não me faz falar coisa ruim. Não, eu sei que tem o lado bom e o ruim disso daí. Tem um monte de gente que virou famosinho. Vamos jogar lenha. E não vende nada. Pô, gente, é verdade. Tem aqui um pessoal que tem até podcasts também, etc. E você pergunta quantos imóveis o cara vendeu na vida? 0. Ok, mas ele fala muito bem. Mas tem um monte de corretor que aprendeu a vender e começou a mostrar legal, usa a internet, usa as redes sociais a seu favor. E ele chega num ponto que ele não só não depende mais do seu gerente, mas ele não depende da imobiliária. E esse cara consegue sim produzir, ganhar muito mais dinheiro fazendo um voo solo. E a gente está vendo vários exemplos, e não é só no Brasil, isso é uma coisa que está acontecendo hoje no mundo todo. O que você acha que vai acontecer aí nos próximos anos? Eu dei um exemplo no episódio passado de profissionais que não dependem de imobiliária, trabalham numa carreira solo, atendem diretamente o proprietário, ganham um percentual pequeno, distribui o imóvel e ganha sem olhar a cara do cliente. Esses voos carreira solo são grandes exemplos de sucesso e que têm outros caminhos no mercado para que se possa ser explorado, porque esse cara, ele entrega o serviço. Ele é um cara bom de marketing, ele consegue atender. A pessoa que vê esse marketing dele já quebra as barreiras da desconfiança, aproxima. Ele entrega o serviço, entrega a venda. Então, não tem resultado bom se não tiver um bom caminho. Perfeito. E acho que você trouxe uma coisa interessante.
ele já conhece a pessoa, o cliente que vai entrar em contato com um corretor influenciador, ele já tem essa pessoalidade. Perfeito. O atendimento já nasce humanizado. E eu acho que quebra 1 milhão de barreiras, então eu acho que é uma dica tremenda. Mas eu ainda vejo o lado contrário também. Eu vejo muito corretor que não põe sequer a fotinho no WhatsApp. Você manda a mensagem para o cliente, ele não vê a sua foto. Existe uma discrepância profissional muito grande, mas muito grande. E até nessa grande leva de corretores, se a gente der os exemplos de lançamento, que são números que a empresa coloca lá dentro e a incorporadora sabe, desses 300, 20% produz. O restante é pingar uma loteria e traz venda. Pô, o cara pegou um folhetinho lá no cara certo, não sabia falar nada, mas o cara estava no momento de compra, fechou 2, 3 milhões ou 1 milhão. Existe. E isso já está contabilizado no investimento do incorporador. Eu já vi gente vendendo no primeiro dia na imobiliária. Primeiro dia. Então, já está computado. Então aproveita os 20% que produzem são os seus concorrentes. Os outros 80 não são. E são seus professores. E, aliás, vou dar até uma outra dica. Vamos falar de 300 pessoas, 20%, estamos falando de 60 corretores que produzem, e a gente tem 240 que não produzem. Se você é um cara empreendedor, costura esses caras, esses 240, e traga ele para você. Sim. Pô, você tem 240 pessoas que podem te auxiliar a ganhar um percentual. Sim. É incrível isso. Então vamos extrair mais probabilidade de venda. Até porque não é todo mundo que faz tudo bem. Alguns são tremendos captadores, outros anunciam bem, outros fazem um primeiro atendimento, outros são bons na visita, outros são bons na negociação, outros no pós-venda, por aí vai. E é muito comum essa autoajuda entre eles. É muito comum, então, você pegar dicas e você se relacionar, porque num outro momento vocês vão poder desenvolver outros trabalhos. E você gerou confiança pessoal. Inclusive em nichos diferentes, né? Perfeito. Às vezes você é ótimo para vender estúdio, mas você não vende um conjunto comercial. Mas você tem um colega que é craque, é fera em vender o conjunto comercial. Então cria mecanismos de você ter recorrência de vendas. Legal. Vou te fazer uma pergunta agora olhando a entrada do novo corretor. É muito louco que toda vez que a gente vê um mercado, ele está aquecido, não é o cenário atual, mas o mercado está super aquecido e bombando, e sai na televisão, e sai na internet, e sai na capa da revista, aquela foto do corretor milionário com carrão, etc e tal, a gente vê uma enxurrada de gente querendo virar corretor porque vai ficar rico em 1 ou 2 meses, né? Aquele sonho. E o tiro sai pela culatra, porque você tem uma super oferta de corretores naquele momento, de corretores que não estão preparados, que não são qualificados, eles estão entrando num momento complicado. Talvez o melhor momento de entrar no mercado imobiliário seja na baixa, quando ele está difícil, quando ele está ruim, quando você vai aprender e você está concorrendo com menos gente. Mas entra esse bando de gente acreditando que é fácil o mercado imobiliário e entra fazendo bico. Eu vou entrar, o corretor é fácil, cara. Eu vou só, de vez em quando, eu vou responder o telefone, vou marcar uma visita e numa visita eu vou vender o imóvel. Se formam aproximadamente 1.000 corretores por mês. 1.000 corretores por mês. É um índice extremamente... Isso é São Paulo, né? O estado. Alto. Eu queria saber quantos desses vão continuar sendo corretores de verdade, trabalhando dedicado como corretores depois de 2 anos. Eu torço para que esses caras entrem e peguem uma veia próspera. Sem dúvida, né? Porque não é fácil e não existe... A fórmula é você fazer alguma coisa todo dia que te aproxime do resultado da venda. E geralmente, como o gatilho de se tornar corretor é para ser um bico, uma segunda ou terceira profissão, você já não tem tanto empenho, você já não está com a sede de se tornar. Isso na maioria, tá? Mas depois que pinga a primeira venda, seja ela por sorte, ou seja ela por um trabalho ou uma aptidão... Viciou, né? Você nunca mais para. Você pode até dar um tempo, mas você não para. Vou falar do tempo. Putz, agora você me trouxe uma coisa, um assunto importantíssimo. Cara, quantas vezes eu vi o corretor fazer aquela vendaça maravilhosa
encheu o bolso de dinheiro, comprou o carro novo, comprou a chácara e saiu de férias por 4 meses. Ah, o carro ele comprou ainda financiado. Porque Comprou ele comprou financiado. mais caro do que ele poderia. Sim, mas o problema é que essa pessoa fica tão seduzida e ela abandona 100% da sua carteira de clientes por meses. E daí ela não percebe que depois de 4 meses, quando ela voltar, ela voltou do zero. Não, e você sair muito tempo do mercado é um problema, porque para você se recolocar é complicado, não é simples. Tem pessoas que vão fazer isso e vão tentar empreender em outras áreas, porque ficou até com medo de voltar e falou, eu acho que eu dei sorte. Tem pessoas que pensam assim, eu dei sorte, eu não fui capaz. Eu dei sorte. E tem gente que vão buscar outros investimentos, e aí são estilos de vida divergentes das pessoas. E essa pessoa, talvez ela fique 6 meses sem trabalhar no mercado imobiliário, e aquilo vai virar um estilo de vida. Eu tento trabalhar 6 meses, consigo um resultado, fico mais tempo sem, porque eu sei que se eu fizer alguns mecanismos, eu vou colher um resultado, e aí vira um estilo de vida de cada um. Não tem tanta persistência quanto outros que se tornam empreendedores. Sim, você me falou do carro, cara. Eu tô até agora com um carro na cabeça porque eu lembrei de uma história. Eu acho que tem um lado muito positivo. Eu aprendi isso com um gerente que trabalhou comigo. O corretor dele fez uma venda legal. E ele pegou o corretor na hora, levou na concessionária e fez o corretor comprar um carro novo financiado, um carro muito caro. Mas era para ele continuar trabalhando para vender imóvel. Isso, exatamente. Porque o cara fala, você tem que ter uma dívida para você não abandonar os teus clientes e continuar vendendo. Essa lógica é fantástica. É fantástica, porque é importante. O exatamente, tem o contrário. E eu queria ainda olhar nisso. Eu tive a oportunidade de estudar o mercado imobiliário e vendas lá nos Estados Unidos. E você vê nas reportagens ou nos cursos, eles falam muito da postura e do posicionamento do corretor, que tem que estar conseguindo uma empatia e se identificar com o cliente. O cliente, você falou isso muito bem, desde onde vai distribuir o folheto, etc. Você tem que se identificar com esse cliente. E principalmente quando você quer vender imóveis de alto padrão. Imóvel de alto padrão não é um imóvel de R$1 milhão, gente. Eu tô falando imóvel de 5, de 10, de 20, de 30. Imóveis realmente de alto... O estúdio hoje é 1 milhão. Exatamente. Estúdio pode chegar a 1 milhão. Então a gente tá falando em imóveis realmente especiais. Você precisa conseguir conquistar esse cliente, e a aparência, o jeito de se vestir, tudo conta. Conta muito. Então, o carro que você chega, a roupa que você está usando, a postura, as palavras, o jeito de conversar com esse cliente conta. Eu vi esses dias aqui... Seu intelecto. Seu intelecto, a sua cultura, o clube que você frequenta, enfim, o teu status social, o network. São investimentos que você tem que fazer e levam a vida inteira para serem construídos para você conquistar isso daí. E eu vi um caso muito interessante agora do Ryan Serhant, que é o corretor figurinha nos Estados Unidos, e ele começou do zero, e ele hoje é multimilionário, dono de uma mega imobiliária em Nova York e agora entrando em Miami. E ele faz um monte de vídeos interessantes, e ele estava recentemente falando que... Ele postou uma foto e estava falando que ele entendeu essa importância, até porque nos Estados Unidos a imobiliária, as entidades, todo mundo fala desse posicionamento, da necessidade disso. E ele tinha ido lá para Chinatown e comprou um Rolex falsificado, mas que parecia muito um Rolex legal. Então ele de terno e um Rolex falsificado, aprendendo a se posicionar ou a ser mais parecido com o cliente. E eu vejo muito isso aqui... E eu vejo muitas vezes a tentativa ser aquele tiro que sai pela culatra. Quer ser mais que o cliente? Ele quer ser ou mais que o cliente, ou claramente ele compra um relógio que é fake, você bate o olho, ou ele não sabe explicar o que é aquilo, ou a pessoa tem um terno e claramente aquele terno não é um terno de qualidade. Gente, é difícil pra caramba isso. Então, às vezes, você pretende, você quer se passar a ser alguém que você ainda não é. Eu acho que tem uma escada, tem um aprendizado a ser construído, que é essencial, é importantíssimo quando a gente está falando num nicho de alto padrão. Na verdade, é importante em todos os nichos. Se você está vendendo imóveis na praia, você precisa entender o que é o lifestyle daquelas pessoas que estão comprando, estão vivenciando. A credibilidade. É credibilidade. E isso não pode ser fake. Não pode. Entender é fundamental. E por enquanto não se pode adquirir para se manter num nível similar, eu acho que a neutralidade ela é cabível. Cabível. A neutralidade, sem o exagero.
sem querendo mais e também cuidado para não ficar menos, porque a imagem é tudo. Só que quando você ultrapassa, você transmite algo que não deve. Pois é, cara, eu lembrei, a gente não pode citar nomes, eu obviamente não vou citar, mas eu lembrei de um caso. Eu tinha uma corretora e ela era toda voluptuosa, ok? E ia trabalhar com um decote até o umbigo. Cara, isso é um matador de vendas. E a gente mais falou, casal. Exatamente, ainda mais casal. Você ainda faz várias visitas, ela levava lá o marido para fazer um monte de visita, ele virava um turista imobiliário. Eu já presenciei briga e briga no fechamento, no estande de venda ou na sala de fechamento. Quantas vezes eu vi o casal brigar por causa disso, gente? A cliente levantou da mesa porque achou que o cliente estava olhando o decote da moça enquanto ela apresentava a maquete, levantou da mesa lá na Zona Norte e foi embora. E você perdeu o cliente que vai sair. O corretor não sabia mais o que fazer, eu não tinha mais o que fazer e acabou ali. Então, de novo, a neutralidade. Você não pode exceder um limite. Existe um limite aí que não está escrito em lugar nenhum, mas que você não pode exceder. E são vários limites, não é um só. É aquela coisa, a cartilha sugere a neutralidade. Pois é. Né? A neutralidade com o intelecto, ela é perfeita. Então, a gente viu aqui hoje que, cara, a profissão de corretor é maravilhosa, dá para ganhar muito dinheiro em quem seguir a cartilha, em quem estudar, em quem se esforçar, em quem posicionar, em quem for ativo fazendo tudo isso. Mas aí tem um monte de gente que está assistindo e fala, pô, já sou corretor há 1 ano, 2 anos aí, não cheguei nesse status, não estou vivendo bem disso. Eu recebi outro dia um contato de uma amiga minha, que eu falei para ela, você foi minha professora do mercado imobiliário. Que legal, é legal ter esse reconhecimento. E ela me perguntou, Luiz, como é que tá o mercado? Vale a pena, não vale? Como é que você enxerga isso, tal? Eu falei para ela o seguinte, não existe mercado imobiliário ruim. Fica atenta nas oportunidades. Porque as oportunidades estão sempre se alternando. Uns perfis de imóveis em alta, outros em baixa. Depois alterna. Tem coisas que não envidam esforços. Em terceiros, se não for para ser gestão assinada, não vale a pena. Não trabalha. Você tem que trabalhar para quem vai te pagar. Esse é o ponto. Então, eu fiquei muito contente com essa consulta dela, que vai fazer o curso das melhores práticas de venda e lançamento. Ela falou, Luiz, você me deu uma resposta que eu fiquei sem resposta. Isso é ótimo. Eu falei, mas a ideia é trazer essa clareza. Não existe mercado imobiliário ruim, alternam-se as oportunidades. Então, ficar atento, entendendo as tendências, entendendo aonde vai ter mudança de zoneamento. Hoje, você, para ser um consultor imobiliário, você tem que saber como é que aquilo chegou ali. Como é que você vai dar consultoria? Se você não participa ou não tem o mínimo de informação, por exemplo, como funciona um plano diretor? A gente está em plena mudança, tem gente que nem sabe que isso existe. Nem sabe que isso existe e eu me esforço e muito para falar, pelo menos, apareça, sente na cadeira e assista. Eu passei um episódio agora anteontem, numa audiência pública, e a minha fala foi posterior a uma representante de uma associação de bairro. E eu fiz esse vídeo e postei ontem, inclusive. Para quem vai comprar ou intermediar, entenda como muitas discussões acontecem antes do imóvel acontecer. Ela estava falando, o vereador da mesa querendo expulsar ela da plenária, e ela é uma senhora se exaltando. Então é importante entender isso de conscientização. Isso é um fato pontual, não são todas que são assim. Mas como é que aqueles terrenos que ainda estão largados, um dia pode virar alguma coisa, e aqueles que já estão construídos pode ter o seu entorno degradado, e muita gente vai falar, pô, você me vendeu gato por lebre. Existe uma omissão de todo mundo na discussão da legislação urbana. Existe, porque são muitos interesses. Mas a experiência de você participar e entender, ela é fundamental. Porque como é que você conversa com o cliente sobre investimento imobiliário? Você precisa conhecer.
a fundo e mais, projetar a tendência futura. Você não precisa ser um urbanista formado, você tem que ter um conhecimento que você cria diálogo. Até a ponto de falar, esta profundidade que o senhor está me perguntando, eu vou consultar e te retorno. Show. Luiz, nosso tempo está infelizmente explodindo. Eu vou te fazer uma última pergunta. Eu muitas vezes fui gestor de uma empresa de vendas, eu dou aula sobre gerenciamento de equipe de vendas em MBA, e sempre tinha aquela discussão, cara, eu vou contratar qual corretor? Aquele cara que tem 20 anos de profissão, o que não é corretor e que vai ser corretor. E sempre me perguntavam qual é o perfil sociodemográfico, etc. Não vou entrar em detalhe disso aqui, mas algo que eu vi é que muitas vezes trazer o cara que não é o corretor e que vai ser o corretor e que você vai formar é legal. Então eu já tive casos com fotógrafa, com médico, com arquitetos. São pessoas que conseguem enxergar um bairro, um empreendimento de uma forma diferente e vêm zerados, sem vícios. E se a gente tiver um programa de formação, tem que ter, a gente consegue transformar essa pessoa num tremendo corretor. Você concorda com isso? O corretor, ele tem que ter a capacidade de se relacionar facilmente com pessoas. Independente da área que ele seja, se ele for novato ou velho. A experiência vai trazer certos traquejos e ferramentas do cotidiano para ele ter uma velocidade de sucesso. Sabendo se relacionar e buscando instrução, independente da área ou tempo, eu estou falando já de uma questão da própria pessoa, de personalidade, você tem o sucesso sem a menor sombra de dúvida. Show, maravilha. Pessoal, a gente realmente acabou o nosso tempo aqui. Queria agradecer todo mundo e falar uma coisa. Se a gente pôs o corretor na fogueira, porque é uma profissão que quase ninguém confia, isso não é ruim, isso é bom. É uma tremenda oportunidade para você ser o corretor bom, ser o consultor, ser o especialista. É isso mesmo, porque se você tem um cenário onde a maioria não é boa, você diminuiu a quantidade de seus concorrentes. Show. Valeu, Luiz. Obrigado por mais esse episódio. Guilherme. Vamos até a próxima.